Doutor Me Consulta está de volta e hoje eu recebo Tiene Almeida, fisioterapeuta, e a gente vai falar sobre o tema Quando Respirar Vira um Desafio, o papel decisivo da fisioterapia na recuperação. Tudo bem, Tiene? Olá, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito interessante falar sobre a minha profissão, porque nós, fisioterapeutas da parte cardiopulmonar, da respiratória, nós somos pouco conhecidos. Então, é bem legal falar sobre esse tema. Exatamente, e é por isso que a gente trouxe aqui hoje, porque as doenças respiratórias estão entre as principais causas de morte no mundo, né? Incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, pneumonia e asma, né? E a falta de ar, que é a dispneia, que é um dos sintomas mais incapacitantes dessas condições. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma parcela significativa de pacientes desenvolve a chamada Covid longa, né? Sintomas também podem durar semanas ou até meses após a infecção. E pacientes que passam por UTI e intubação também podem apresentar fraqueza nos músculos respiratórios, dificuldade para respirar sem auxílio e até redução da força pulmonar. E, Tiane, me conta uma coisa, porque muita gente acha que venceu a Covid e quando recebe a alta, né? Mas continua sofrendo com essa falta de ar. Sobreviver é só o começo da recuperação? Sobreviver é o começo da recuperação, mas a gente tem um longo caminho pela frente. A recuperação, ela é baseada tanto na força muscular periférica, braços, pernas, abdômen, como também em recuperar a força respiratória, né, para que você tenha uma qualidade de vida. Os pacientes que sobreviveram à Covid e sobreviveram a uma internação de UTI, muitas vezes são pacientes que perderam muita massa muscular, né, durante a internação, então se cansam em atividades simples, subir uma escada, tomar um banho, ou às vezes conversar e falar durante um tempo a mais. Então, assim, esses pacientes, eles são elegíveis para fisioterapia respiratória. E é um caminho longo pela frente. Me conta uma coisa, porque aqui o nosso roteiro ele tá muito baseado em Covid, mas não é só isso que a gente vai falar hoje aqui. Tá Eu quero ótimo. falar de uma forma mais ampla sobre a tua especialidade, né? Então eu quero que você diga um pouco os pacientes que você atualmente atende, quais são as principais queixas deles? Olha, atualmente eu atendo um público de pacientes que tem tanto problemas no pulmão, pneumopatias, né? Que é o DPOC, asma, tem uma pneumopatia que é pouco conhecida, mas é muito comum, chamada bronquiectasia. Também atendo pessoas pós-operatório de cirurgia cardíaca, também é um público da fisioterapia cardiopulmonar, cardiorrespiratória, como é popularmente conhecida. Atendo pacientes obesos e sedentários que estão se preparando para cirurgia de grande porte e pacientes, atletas que querem melhorar uma performance. Também tem uma fisioterapia respiratória voltada para esse público. Como é feito esse acompanhamento, Tiene? Conta pra gente, por exemplo, de um paciente bariátrico. A gente estava comentando isso agora há pouco no backstage. Como é que você faz esse preparo desde o pré-operatório? Bom, o pré-operatório da cirurgia bariátrica, ele começa com a reinserção desse paciente nas atividades físicas, né? A obesidade, ela chega não só por conta de alimentação e saúde mental, mas também pelo sedentarismo. Então, esse paciente, ele tem dificuldade por conta de várias dores articulares, dor na coluna, que são queixas comuns, e principalmente o cansaço. E quando a gente fala de fisioterapia no pré-operatório, todo mundo acha que a gente só vai amenizar as dores, né, desse paciente, mas não. A gente vai fazer um preparo de musculatura para que aquele paciente, durante a cirurgia, quando receber a anestesia, ele seja um paciente que ele vai responder bem à extubação pós-operatória. Ele vai ter acordar bem, vai ter um bom pós-operatório, né, vai estar minimizado os danos. Então, a gente faz uma reinserção nas atividades físicas, principalmente pelas atividades aeróbicas. A gente trabalha caminhada, hidroginástica, mas tudo de forma orientada. E também fortalecimento de musculatura, braços, pernas, ajuda no processo de emagrecimento, ajuda no ganho de massa muscular, que é extremamente importante, e também ajuda na capacidade respiratória. Então você cria um plano personalizado para cada paciente, para que ele desenvolva esses exercícios e consiga ter êxito nessa respiração, digamos assim. Exatamente. O paciente que ele está em atendimento,
ele tem um plano individualizado. A necessidade de cada paciente realmente é única. Existem pessoas que o cansaço é por conta de fraqueza muscular. Já existem pessoas que esse cansaço é por conta de um problema pulmonar diferente da fraqueza muscular. E existem pessoas que não têm fraqueza muscular, não têm problema pulmonar e elas têm um cansaço devido à falta de adaptação, de atividade física, essa questão. A gente falou do cirurgia do bariátrico. Agora vamos falar um pouco dos idosos, que é o teu público também, que você atende até em casa, inclusive. Isso. Você que acompanha a gente, que está precisando aí de uma reabilitação, né, para o seu idoso, que não pode sair de casa, que tem uma série de restrições. A Tiene também trabalha com esse trabalho de ir até a residência da pessoa, né? Isso mesmo. Conta pra gente como é que funciona esse teu atendimento, esse teu acolhimento com esse paciente. Bom, o paciente idoso, ele é um paciente que, por conta da idade, as pessoas acham que ele é um paciente que tende a ser mais protegido. Não deixa ele pegar um peso, ou então, não deixa o senhor fulano fazer uma caminhada, acaba restringindo o idoso, e o idoso ele perde funcionalidade. Então, eu atendo o público idoso que chega para mim, às vezes por uma doença pulmonar ou também por falta de funcionalidade, acaba sendo um idoso mais acamado. Então, eu atendo o idoso em casa para readaptar ele ao meio dele e deixar ele um paciente com mais individualidade, com mais independência e também é através de atividade física, né? A fisioterapia cardiopulmonar hoje, o nosso ponto-chave é o exercício físico. As caminhadas, os exercícios de fortalecimento de braços e pernas. É basicamente isso que faz a gente recuperar. Então é uma mudança 360 graus, porque quando você vai lá ajudar ele nesse auxílio a ele ter uma boa respiração, digamos assim, né? Você também ajuda ele a se exercitar, a ter uma outra qualidade de vida que ele não tinha naquele momento, Exato. né, Tiene? Exato. O idoso, ele precisa ter essa independência para que ele se sinta uma pessoa útil, para que ele se sinta bem, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, o trabalho da fisioterapia é basicamente uma reabilitação funcional. É deixar esse idoso funcional para que ele consiga tomar um banho sozinho, para que ele consiga ir ao banheiro sozinho, né? Para que ele tenha essa individualidade, para que ele também tenha a privacidade dele. Sem fisioterapia, esses pacientes conseguem recuperar a respiração normal ou o risco de sequelas permanentes é real? Aqueles pacientes que vieram da intubação, por exemplo. Olha, os pacientes, eles podem até se recuperar, mas vai ser um caminho bem mais longo e um caminho bem mais cheio de pedras, né? Uhum. A gente potencializa essa recuperação, a gente facilita, não só a físio, como a fono, a nutrição, a gente tem as outras terapias associadas. É um trabalho integrado, né? É uma equipe multidisciplinar, realmente. E então, na prática, a fisioterapia ela ajuda, além de reaprender a respirar, digamos assim, Isso. né? Ela vai ajudar em uma possível volta ao normal da vida daquele paciente, né, Tiene? Isso mesmo. Eu costumo dizer para os meus pacientes que eu não posso devolver um pulmão perfeito como era antes. Mas a gente vai adaptar aquela musculatura e aquele coração para que eles melhorem a percepção desse paciente, melhorem a qualidade de vida daquele paciente. Então, assim, dentro da fisioterapia, com auxílio de alimentação adequada, hidratação adequada, as medicações, o paciente, se ele respeitar o tratamento, a fisioterapia ela tende a potencializar essa recuperação. Maravilha, olha, eu quero te agradecer muito pelo teu tempo, por você ter vindo aqui e a gente poder ter falado da tua especialidade. Realmente a gente não tinha nem falado aqui no programa antes sobre, então eu acho muito interessante a gente poder trazer esse tema que tá tão na rotina diária desses pacientes, né? Isso mesmo. E que é pouco conhecida, né? Etienne, e como é que as pessoas fazem para elas te encontrar, para elas seguirem o seu trabalho? Explica pra gente. Olha, eu mostro um pouquinho do meu trabalho no meu Instagram, que é @fisio.tiene. E os pacientes que não têm condições financeiras de pagar um tratamento, o SUS ele disponibiliza também esse serviço, tanto da cirurgia bariátrica como da recuperação cardiopulmonar. Eu trabalho também na rede SUS, né? Sou funcionária do Coronel Mota
e lá a gente também oferece um serviço de qualidade para esses pacientes. Maravilha. Olha, então o contato da Tiene, anotem, tá? É o 981 21 5991. 981 21 5991 e o Instagram é fisio.tiene com THY, tá? É THYENE. Tiene, tá bom? Fisio Tiene. Muito obrigado, Tiene, por ter vindo. Adorei o nosso bate-papo e volte mais vezes, tá bom? Obrigada, eu agradeço. Muito obrigada mesmo. E eu vou para um breve intervalo e você continua aqui na minha sintonia, coladinho no Doutor Me Consulta. É rapidinho.